Salve, salve nação, Papo Tricolor, começando na tarde desse sábado, dia de majestoso, galera. Eu não sei vocês, eu estou ansioso desde ontem à noite, porque hoje eu, Rodrigão, aqui do Papo Tricolor, estará lá no Morumbis, acompanhando esse jogaço entre São Paulo e Corinthians. Jogaço aqueles, né? A gente espera que seja um jogaço, que o São Paulo faça uma excelente atuação e faça mais de 40 mil torcedores são paulinos voltarem felizes para casa, porque esse é o número de ingressos que temos vendidos até agora antecipadamente. Acredito aí que vamos passar dos 50 mil lugares ocupados no Morumbis, galera. E vamos conversar sobre esse jogo, mas antes disso, você já é inscrito no canal Papo Tricolor? Eu tenho certeza que se você olhar aqui embaixo, você ainda não está inscrito no nosso canal. Então, se inscreve aí que é de graça, você não paga nada e tem sempre notícias do nosso Tricolor aqui. Nossos pré-jogos, como vamos fazer agora, pós-jogo, notícias da semana. Vamos falar sobre São Paulo Futebol Clube então, galera. Então, se você ainda não conhece nosso trabalho, se inscreve aqui no canal. Se já conhece, já chega deixando aquele like, beleza, galera? Ah, e eu sempre esqueço de falar para vocês, pessoal, sigam também as nossas redes sociais aí, o Instagram e o TikTok do canal Papo Tricolor, @canal Papo Tricolor, tá aí na tela para vocês. A gente tá voltando agora a movimentar essas redes sociais também. Geralmente eu faço lives de intervalo no TikTok, no Instagram, mas nosso canal principal realmente é aqui no YouTube, mas é importante também a gente divulgar nossas demais redes sociais. Eu conto aí com a participação de vocês lá também. Vamos se inscrever lá nas nossas redes para a gente poder ter uma comunidade maior aqui do canal Papo Tricolor. Beleza, pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje o São Paulo vai enfrentar o Corinthians lá no Morumbis, às 21 horas, a transmissão do Premier e do Sport TV, galera. E o São Paulo vem numa situação muito complicada, porque a gente é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, temos apenas 13 pontos na tabela, situação muito incômoda para nós, pessoal. Eu realmente estou bem preocupado com o São Paulo, porque perdemos muitos pontos fora, dentro e fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro. O time com o Zubeldia não vinha tão legal. A gente sabe que o único problema não era o Zubeldia, muita coisa envolvida, mas precisamos agora fazer uma recuperação, principalmente no Campeonato Brasileiro. Afinal, é a competição que pode ditar tudo que vai ser o ano de 2026 pra gente. A gente precisa se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, galera, porque senão essa economia que estão fazendo com o FIDIC, com planos financeiros, de nada vai adiantar se a gente for rebaixado, pessoal. Então vamos manter a cabeça firme que a gente vai ficar na Série A. Eu espero de verdade que esses jogadores tenham entendido a situação do São Paulo, que eles entendam o orgulho de vestir essa camisa e poder eles estão ocupando um lugar onde muitas pessoas gostariam de estar, que é jogando pelo seu time de coração. Então esses jogadores ontem, eles tiveram até uma reunião com a organizada, a gente vai comentar a respeito disso, sobre o que foi cobrado, mas eu espero de verdade que nossos jogadores entendam a situação do São Paulo e hoje deixem a alma em campo. Deixa a alma em campo, joga como se fosse uma final de Mundial de Clubes, cara. Você tem que jogar assim como se fosse a partida mais importante da vida, porque na situação que o São Paulo se encontra, perder é péssimo. Perder para um rival é pior ainda. Então a gente precisa vencer de qualquer maneira. E assim, se vencer bonita, se vencer dando goleada, melhor ainda, galera. Mas só de vencer, conseguir esses 3 pontos para dar um alívio na tabela, eu já vou estar muito satisfeito. E hoje tem reencontro no Morumbi, né? O São Paulo vai encontrar com o Dorival Júnior, que agora está do rival. O Dorival que não quis voltar para o São Paulo na época, né? Acho que também não deveria ter voltado, nunca fui a favor da volta do Dorival, mas é inegável que muitos torcedores do São Paulo queriam ele quando o Zubeldia estava no cargo ainda. Eu prefiro o Crespo, gosto do Crespo, espero que ele faça um excelente trabalho e acredito que o fará. Pessoal, seguinte, provável escalação do São Paulo para o jogo desta noite, galera. O São Paulo deve repetir o time que jogou contra o RB Bragantino, com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Enzo Dias e Oscar sendo meio armador, Luciano e André Silva. Acredito aí que o Luciano vai assumir um papel de protagonista no time do São Paulo, porque agora a gente está muito dependendo dele principalmente e do Oscar, que precisa mostrar a que veio, galera.
O Oscar ganha muito dinheiro para atuar pelo São Paulo e está deixando muito a desejar. E o Luciano, a gente sabe que, por mais que ele seja um jogador questionável, muitos torcedores do São Paulo questionaram muito o Luciano quando ele estava atuando fora de posição como meio campo do time. Agora, com ele no ataque, a gente sabe a importância que o Luciano pode ter atuando pelo São Paulo, e eu acredito sim que o fará. O Luciano é um jogador importantíssimo nesse momento de crise onde a gente não tem o Lucas Moura, não tem Caleri, o Oscar voltou agora de lesão e precisa reencontrar o futebol. O Luciano é o cara que vai assumir o protagonismo do São Paulo, acredito eu, pessoal. Pelo menos até o Lucas voltar. E esses jogadores que estão fora de campo, ontem teve uma reunião com a Independente, né, a principal organizada do São Paulo, e uma das coisas que o Baby publicou nas redes sociais, ou a Independente, não sei se foi o Baby ou se foi alguém da Independente, geralmente quem comanda as redes sociais é o próprio Baby, cobraram que os ingressos do São Paulo sejam mais baratos para chamar as massas para perto do time. Falaram isso diretamente com a diretoria, cobraram a atuação dos jogadores que estão lesionados, como Lucas e Caleri, para que eles sejam líderes fora de campo, e cobraram do Luciano que ele seja o protagonista do time, e cobraram do Oscar títulos. Essas foram as cobranças em tom de apoio, logicamente, para o time do São Paulo. A torcida vai estar junto, falou que vai abraçar, mas jogou uma pressãozinha aí para cima dos jogadores, acredito eu. Que é normal, a gente sabe que isso no futebol brasileiro é muito comum de acontecer. Teve vários movimentos esses dias de torcedores organizados invadindo o CT, brigando com o jogador. No Sport de Recife teve isso, no Vasco teve isso, mas no São Paulo, pelo visto, foi algo pacífico, pelo menos foi o que foi divulgado. Não saiu nenhuma informação e a gente sabe que quando acontece alguma coisa relacionada à violência ou algo do tipo, os jogadores geralmente, não jogadores, mas a imprensa geralmente já divulga tudo, fala o que está acontecendo, o que aconteceu, se teve agressão, se não teve, e não saiu nada disso. Então eu acredito que foi realmente aí uma manifestação de apoio ao elenco do São Paulo. E a gente espera que de verdade que os jogadores entendam a situação do time, como a gente falou aqui nesse vídeo já, e que joguem como nunca a partir de agora no São Paulo e não percam mais pontos imbecis dentro de casa, galera, principalmente. Fora de casa vai ser importante recuperar alguns pontos, né? Mas dentro de casa é importante que a gente não perca. E hoje é um jogo que, para recuperar a moral do time, vai ser muito necessário que o São Paulo ganhe e ganhe bem. Eu espero de verdade que... Eu vou no Morumbi hoje, devo sair daqui de casa umas 6, 7 da noite, o jogo é às 9, já falei aqui, né? Transmissão da Globo, do Sport TV e do Premier. Eu vou estar no Morumbi acompanhando, então muito provavelmente o nosso pós-jogo ou vai sair de madrugada ou então amanhã de manhã, pessoal. Com as impressões que eu tive de São Paulo e Corinthians lá do Morumbi. Eu vou gravar de lá, provavelmente, e a gente vai poder fazer a nossa contribuição na mídia São Paulina, beleza? Deixa eu ver se tem mais recados aqui, das coisas que eu anotei. Finalmente o São Paulo, isso aí foi divulgado bastante ontem, eu não fiz vídeo ontem, mas só para comentar rapidamente aqui sobre a situação do Lucas, né? O Lucas, depois de tanta pressão da torcida do São Paulo, e tá certo, tem que cobrar mesmo, a diretoria, com o mínimo de transparência, publicou a real situação do Lucas, então, e acredito que vão publicar isso, pelo que eles falaram, com mais frequência agora, nas redes sociais do São Paulo, para buscar uma certa transparência com a torcida. Então, torcedor São Paulino, essa é a nossa importância do lado de cá, né? A gente precisa cobrar sempre a diretoria do São Paulo para que seja transparente com o torcedor. A gente que tem canal, eu, por exemplo, nossos parceiros, o Big, o Drex, o Balboa, o Japa, o Faustino, todo mundo a gente está precisa cobrar sempre aqui a diretoria do São Paulo para conscientizar cada vez mais os torcedores das coisas que estão acontecendo e cobrar que a diretoria possa fazer uma correção de rota e ser mais transparente com o torcedor. Afinal, foi a promessa de campanha do Júlio Casares, né, galera? A gente não pode nunca esquecer disso, porque o Júlio Casares prometeu transparência junto ao torcedor são paulino e precisa ser cumprido isso. O ano que vem tem eleição no São Paulo, esse é praticamente o último ano de mandato dele, porque ano que vem tem eleição.
E eu espero de verdade que a situação não ganhe, porque a situação do São Paulo é uma coisa tenebrosa, galera. Pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Quanto será o jogo entre entre São Paulo e Corinthians? Jogo no Morumbi, galera. Transmissão do Premier e do Sport TV às 21 horas e eu estarei lá no estádio. Eu, Rodrigão, arquibancada vermelha hoje. Faz tanto tempo que eu não vou na arquibancada vermelha do Morumbi, né? O setor oeste, se eu não me engano. Que agora mudou, né? Não é mais arquibancada vermelha, porque o Morumbi inteiro é vermelho. Mas é o setor oeste. A última vez que eu fiquei lá, pessoal, só uma curiosidade, foi na final da Libertadores de 2005. Assisti o título do São Paulo, eu tinha 15 anos na época, e assisti de lá, da arquibancada vermelha, aquela partida entre São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, um dos dias mais felizes da minha vida como torcedor do São Paulo. Espero que hoje eu tenha um dia muito feliz também, uma noite muito feliz, para ser mais exato, né? Com uma vitória no Majestoso. Deixa aí nos comentários quanto vocês acham que vai ser o placar desse jogo, beleza? Aguardo aí a opinião de vocês e depois, mais tarde, depois do jogo, faremos o nosso pós-jogo diretamente do Morumbi, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo!